Eu sempre soube que o Pedro voltaria por agora, abril, maio, inclusive. E eu fiquei esperando o Flamengo ir ao mercado atrás do centroavante. E a gente está falando de um clube que tem um orçamento bilionário, né? Então, assim, o Flamengo não contratou um centroavante porque não estabeleceu uma prioridade ali. Trouxe o Juninho. Ou entendendo que o Juninho e o Bruno Henrique poderiam suprir essa ausência. Mas faz pressão na saída de bola, mas não é um exímio finalizador. O Flamengo não é um goleador. O Flamengo tinha no ano passado o Gabigol, Carlinhos e Pedro. Não cabe um segundo centroavante no elenco? Sendo que você tem na zaga. Mas o Juninho você tem na zaga. Mas cara, eles contrataram o Juninho pra não é igual, cara. Eu acho que assim, é uma opção a mais que o clube que tem uma receita de mais de 1 bilhão poderia ter. Se vocês opinam que o que tá vocês opinaram que o que está faltando é um goleador. Então, assim, eu acho que é uma falha. Ele não tem no mercado. Não tem esse cara no mercado. Ontem o banco do Flamengo tinha Michael, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Plata. Ele não precisa mexer porque o time está mal, né? Ele mexe para manter a intensidade. Quando ele sente que está caindo um pouquinho a questão física do Flamengo, ele vai e bota os cavalinhos que estão no banco. Mas não tem um porém que o Flamengo... Tá faltando gol, né? Exatamente. Mas aí falta o centroavante, falta o Pedro, que vai voltar agora. É só o Pedro para vocês? Eu acho que ele vai resolver algumas situações... Esses números, eles são bem interessantes para falar sobre o Flamengo, né? No jogo de ontem em Barradão, 14 finalizações, 2 gols. Baixo aproveitamento. Podia ter sido construída a vitória com menos sofrimento. Em Caracas, 12 finalizações, 1 gol. Aí o Flamengo jogou mal. Caracas jogou muito mal. Bom jogo. Contra o Deportivo Táchira. E contra o Inter, 19 finalizações, 1 gol. Segundo tempo foi uma massa. Isso aí, se você puxar a rabiola, vem mais. Sim, a gente pegou finais os contra o três. Fluminense, Perfeito. semifinais contra o Vasco. Perfeito. Foram tudo vitórias. 2-1 contra o Fluminense no primeiro jogo, 0-0 no segundo. Contra o Vasco, 2 vitórias magras. O Flamengo não consegue aumentar essa margem de uma vitória mais tranquila, né? Mas a produção é muito boa. A produção é boa. Ontem, mais uma vez. Não sei se a gente já vai passar para o jogo do Flamengo contra o Vitória. Vambora. Ontem foi uma produção boa no primeiro tempo e no segundo. Até porque essas modificações são claras e muito importantes para que o Flamengo continue pressionando alto, para que continue roubando essa bola no campo adversário. O gol do Arrascaeta é um gol individual, mas é um gol de uma pressão que ele realmente faz sozinho e aciona a qualidade técnica para tirar da cartola aquele gol. Ontem, para mim, a nota baixa é o Cebolinha. Muito burocrático, muito discreto. Toda bola que perdeu esse gol, mas nenhuma bola chegou do lado esquerdo nele, ele buscou a jogada individual, né? Todas ele tocava para trás. A gente vai vendo, né? Juninho mais uma vez. O Cebolinha, tecnicamente... Depois ele vai botar uma bola na trave, na jogada seguinte. O Juninho também, o Juninho teve a oportunidade de se consagrar ontem, né, cara? Essa aí, o Arrascaeta dá um passe de peito para ele. Eu acho que o passe era pro De La Cruz, mas... Não, dá um passe de peito para dentro, acaba sendo para ele, e ele gira, bate bem na bola. O Flamengo ontem fez aquilo que todo mundo sabe que o Flamengo é capaz de fazer. Esse é o gol mais bonito do campeonato até agora, tá, Lino? Você acha? Acho. Pode ser. É um golaço, golaço, gol da rodada. Vamos eleger e debater daqui a pouco esse gol. Diga, Lino. O Arrascaeta não estava voando na partida, mas não tem como estar voando. Ele está administrando, né, retorno de lesão, questões físicas. O dia a dia dele, o Felipe falou sobre isso, ainda de administração dessas condições. Mas o Flamengo, não resolvendo a partida, sofreu no final. E a gente tinha a sensação de que esse gol do Lino, Vitória, depois que nem desse achado, né? Depois desse gol, tem uma chance clara para o centroavante que ia entrar, não sei qual é o nome dele. O Fabri. A gente não mostrou aí. Não, o Fabri tem uma arrancada pelo lado esquerdo, com boa situação para fazer. Não foi uma arrancada, não. Uma bola perdida, sobrou para ele dentro da área. Sozinho, ele finalizou na mão do Rossi. O Rossi defende, Se a gente buscar esse lance, não sei se a gente pode buscar, e se tem... o Vitória virava o jogo. Não, e era no momento em que o Vitória estava com 4 atacantes em cima do Flamengo, praticamente não tinha meio campo, conseguiu o empate e por conta disso também, de estar aberto, o Flamengo conseguiu espaço para fazer, o Flamengo com espaço e o Bruno Henrique na cara para definir, acabou conseguindo a vitória. Mas com o volume que teve no primeiro tempo, é inexplicável o Flamengo sofrer no final. Esse é o problema e essa é a discussão do como é que uma equipe consegue criar tanto e ser incapaz de botar na rede e até de administrar as questões físicas. Porque você faz 1-0 cedo, você chama o adversário. Esse aí, olha lá, sozinho. O Fabri. E aí ele chuta em cima do Rossi. Foi logo depois do gol do Rato. Então o que a gente está falando aqui é o seguinte, com todo esse volume, com toda essa produção que o Flamengo tem, em 2 minutos o Vitória poderia ter virado o jogo. E aí
com o Vitória não virando, o jogo continuou aberto. Se o Vitória vira, ele trancava o cadeado ali atrás, Lino, e era difícil você entrar novamente no gol do Vitória. Mas então, eu pergunto, poderia até ter perdido o jogo. o Flamengo sempre soube que o Pedro voltaria por agora. Abril, maio, inclusive está bem adiantada a recuperação do Pedro, né? Maio era o cronograma original e já em abril ele está voltando a treinar com o time. O Gabigol foi para o Cruzeiro, o Flamengo se desfez do Carlinhos, emprestou para o Vitória, que ontem não jogou porque o Vitória tinha que pagar R$1 milhão caso o Carlinhos, que pertence ao Flamengo, está emprestado, entrasse em campo. E eu fiquei esperando o Flamengo ir ao mercado atrás do centroavante. A gente está falando de um clube que tem um orçamento bilionário, né? Então, assim, o Flamengo não contratou um centroavante porque não estabeleceu uma prioridade ali. Trouxe o Juninho. Ou entendendo que o Juninho e o Bruno Henrique poderiam suprir essa ausência. Mas eu conversei com o Boto e com o Felipe e eles nunca viram o Juninho como um centroavante, um jogador definidor. Vem o Juninho como a função que ele está fazendo mesmo, um jogador que traz outro tipo de entrega, muita força física, faz pressão na saída de bola, mas não é um exímio finalizador. O Flamengo não é um goleador. O Flamengo não quis contratar dois Pedros. O Flamengo não quis contratar dois jogadores com a mesma característica. Ele conta com a volta do Pedro e sabe que o Juninho pode ser uma opção tática, de velocidade, um outro E estilo apostou de no jogador. Bruno Henrique para fazer essa função, que aliás já fazia com o Tite no ano passado. Ele foi, por exemplo, titular contra o Bahia. Copa do Brasil, o gol dele, 1-0. No jogo passado ontem, primeiro ele entra nessa função, depois o Luiz Araújo entra, o Michael, aí ele passa a ter uma posição mais central, mais pelos já lados. que vocês identificam... Não, ao contrário. Ele entra pelos lados, do lado esquerdo, e aí logo depois Isso, ele ele entra bota pelo lado esquerdo o e depois com a Michael, entrada dos o dois, Michael ele vem por entra, ele vai dentro. para Isso, dentro. isso. Já que vocês identificaram, opinião de vocês, que falta um definidor, que o Pedro vai resolver, que o Flamengo tem excelentes opções nas laterais, na zaga, no meio-campo, jogador de lado, então tem de profusão. Não dá para cornetar um pouco a montagem do elenco para um clube que tem o orçamento que tem, o poder de investimento que tem, de ter nesse momento uma opção melhor para o Pedro, de definidor, já que vocês opinam que está faltando esse cara no time? Talvez sim, na teoria sim, em tese sim, mas é quando a gente parte para a prática e eu fico imaginando... Por exemplo, o Botafogo foi buscar o Mastriani agora. Eu fico imaginando como podem ter sido as conversas que chegaram à decisão de contratar um jogador com a característica do Juninho e não do Pedro. E eu acho que o Lino toca no ponto. Conversando, vem cá, o Pedro volta quando? Terceira, quarta, quinta, sexta rodada de Campeonato Brasileiro. Até lá, nós vamos contratar um jogador que vai ganhar um salário altíssimo, que depois não vai brigar por posição com o Pedro, claro, pode até brigar, mas... e que vai nos dar a mesma característica, Será a que mesma foi trauma possibilidade de Gabigol jogo. e Pedro dando dor de cabeça e muitos títulos também? Não, mas eu nem nos acho. últimos anos. Até porque eu acho que o Gabigol também não tinha as mesmas características do Pedro. Eram jogadores diferentes e que podiam jogar juntos, como principalmente o Dorival conseguiu mostrar. Mas eu acho que o Flamengo optou por ter um jogador diferente. Centroavante, 9, característica do Pedro, você vai achar pouquíssimos de um bom nível para jogar no Flamengo como titular. Os que você vai achar, você não vai tirar dos clubes. Você não vai chegar no Vasco pegar o Verratti, no São Paulo levar o Caleri, no Cano, no Fluminense. O Vitor Roque. O Vitor Roque poderia ter ido para o Flamengo para depois virar Mas banco aí é do Pedro. outra característica também, não é igual É parecido com o Juninho. Mas, Dozete, mesmo assim, a conta não fecha pra mim. Porque, olha só, a gente tá falando do clube de maior orçamento hoje, de maior receita, melhor dizendo, hoje no futebol brasileiro. Aí o Inter tem Borré e Valência. E o Roger agora determinou que o titular é o Valência. Dois diferentes da característica do E Pedro. excelentes, né? Pô, o Cruzeiro tem Gabigol e Caio Jorge. E o Dineno. Oi? E o Dineno, perfeito, perfeito. O Fluminense tem o Cano, trouxe o Everaldo. Não, o Flamengo não pode ter o Pedro e o Juninho? Mas o Juninho não é um centroavante, cara. Mas o Caio Jorge também não é. É? Não é. Eu acho que é. Tá bom, então o Dineno é, beleza. Segundo. Não cabe um segundo... O Flamengo tinha no ano passado o Gabigol, Carlinhos e Pedro. Não cabe um segundo centroavante no elenco? Sendo que você tem na zaga. Mas o Juninho você tem na zaga. Mas Cara, eles contrataram o Juninho ele pra só não é ser igual, foi o que cara. eu ouvi do Boto e do próprio Felipe. Eles Ele têm outras valências no então, Juninho. Então, Não, mas mas na mesma posição. na Valências. mesma posição. O Cara, Juninho eu não é o vejo jogador Juninho como nessa zona central. Eu acho que eu não vejo Juninho assim, não. Eu vejo. Eu acho que é eu vejo e eu acho que é onde ele melhor funciona. Isso. Eu já vi ele jogar pelos lados e ele, pelo lado, ele não tem essa mesma... Mas claramente ele não... Assim, ó, por exemplo, eu vi inclusive isso do Boto. O Júnior não é um jogador que vai entregar muitos gols, ele entrega outras coisas. Pô, se você lembrar os últimos lances dele, a finalização, ele não é um finalizador. Então hoje, na prática, o Pedro não tem um reserva.
com a característica de finalizador, de goleador. O Pedro não tem. Você tem razão, porque não deu certo ainda. O Bahia tem. O Bahia tem, cara. Mas o Bahia tem o William José no banco. Eu acho que o Flamengo Mas não o Lúcio não é finalizador. O Lúcio é o Juninho. Mas ele tem um centroavante reserva. E o Everaldo também. Quantos gols o Everaldo fez ano passado no Bahia? Jogando aberto. Você pode debater o quanto você quiser a contratação, mas o Fluminense buscou um centroavante Você acha reserva. certo ter um Haaland e um Kane no mesmo time? Você ter 2 jogadores assim? Haaland, que bom. Se eu pudesse ter, eu teria. Não, mas você acha certo você gastar dinheiro com isso? Não, eu preciso ter 2 centroavantes de altíssimo nível, com a mesma característica. É uma grana que você joga fora e é um cara que um dos dois você vai deixar insatisfeito dentro do Eu elenco. não acho jogar fora, não, cara. Eu acho que você tem que ter características Na zaga diferentes. você tem O Léo Flamengo Pereira, não pensou Léo mal. Ortiz e Danilo. 3 zagueiros de seleção na zaga. Na lateral esquerda ele tem Vinha, que está machucado, Ayrton Lucas e Alexandre. 3 jogadores de seleção. Na direita ele tem Wesley e Varela. 2 jogadores de E se o seleção. Flamengo tivesse contratado um 9 que fosse Vai titular... trazer o Jorginho agora, provavelmente. Já tendo vários jogadores excelentes para a posição. Se o Flamengo a tivesse posição hoje contratado carente um 9 para mim no que elenco, hoje cara. fosse inquestionável no time, o que o Bruno Henrique estaria fazendo no elenco? Tendo Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Michael, Gerson que joga pelo lado, ele não Plata. é a mesma característica, mas ele ocupa essa função, Plata. O que esses caras estariam fazendo no elenco do Flamengo hoje? Cara, eu acho que assim, é uma opção a mais que o clube que tem uma receita de mais de 1 bilhão poderia ter. Se vocês vocês opinaram que o que está faltando é um goleador. Então, assim, eu acho que é uma falha ele não da tem no montagem. mercado. Não tem esse cara no mercado. Aí é outra história, beleza. Não tem no mercado. Pode ter avaliado isso, que não tinha no mercado. O Botafogo tem Igor Jesus e Mastriani. Acabou de Bom, fazer eu o acho que o Mastriani. Flamengo ia atrás do Mastriano, com todo respeito, e que ele pode entregar alguma Não coisa sei, do foi atrás do Mastriano. Carlinhos. Não, o Botafogo contratou o Juan é- Cruz também com essa característica, não foi? Mas O o próprio Cruz é Everaldo, que muito saiu do Bahia mais- pro... Juninho, Caio Jorge... Ano passado Lúcio. tinha 3, gente. Tinha Pedro, Gabigol e Pedro. E Carlinhos. Tanto que a Saíram contratação, 2. tanto que a Veio- contratação do Juninho também é questionável ainda no Flamengo. Pô, o Flamengo com todo esse orçamento foi achar um Juninho no o Cazaquistão, Uzbequistão, Azerbaijão. E não foi Que barato. ninguém conhece, e não foi barato. Então tem gente ainda questionando por que gastou tanto E é com claro, o eu tô Juninho, falando do- que não é... tem muita gente ainda acha que o Juninho não tem essa condição de estar no Flamengo. Eu tô falando do grau de exigência, da excelência que é o Flamengo, né? Do mérito que ele chegou de Mas hoje até- poder mas montar a- o elenco que ele tem. Mas até por isso ele não pode contratar qualquer um. Concordo. Então, para ser qualquer um, é melhor não ter. Deixa o Bruno Henrique lá e o Juninho que ele O contratou. Corinthians tinha no passado, agora vendeu o Pedro Raul. Prestou o Pedro Raul. Tinha o Yuri Alberto e Pedro Raul. O O Flamengo... Pedro Raul não funcionou no Botafogo, no Vasco e no Corinthians. Sim. O Flamengo vai contratar? Oi? Não falei pra contratar o Pedro Raul. Tô dizendo que acho que falta esse jogador. Mas se você acha que falta e tá Não falando é o que tem Pedro que Raul. contratar... Não, acho que devia contratar, mas não o Pedro Mas Raul. então quem seria esse Não sei, esse não cara? sou eu que cuido do contrato. Tem difícil, o Boto é ganha difícil. milhões pra Quer isso. dizer que pô, aqui ele não responda. falta, não falta esse jogador no Flamengo pelo planejamento. Esse jogador tá lá, é o Juninho. O Bruno Henrique está suprindo O Bruno também. Henrique fez um gol de 9 ontem para ganhar o jogo. Então, e o Pedro daqui a pouco está de volta. Se você dissesse, mas o Juninho não deu tão certo. Ok, o Juninho ainda não está à altura do que a gente imaginava que o Flamengo precisa. O Flamengo cria oportunidade demais e não tem um cara para definir. Mas você vai fazer o que agora? Agora, a gente está discutindo uma situação aqui que até agora também não está fazendo falta. Por mais que o Flamengo não consiga abrir vantagem, ganha de todo mundo. É 2-1, é 3-2, é 1-0, mas tá ganhando. Foi campeão sobrando no estadual. Começa e larga bem no Campeonato Brasileiro. Ganhou larga fora na bem na Libertadores. Não, mas é Todos que a esses gente está problemas tá falando ganhando. de um É elenco isso, de Mas excelência, tem problema, cara. isso não exclui o problema. Tem um problema, mas A isso gente mas, tá falando mas de repente, mas um isso, elenco de excelência, que, Tudo que bem, tem mas- nas outras posições, mas 2, é o que a 3, gente- mas é o que a gente tá e discutindo. De centroavante não tem. hoje no Flamengo, o Bruno Henrique é pensado como esse cara para jogar por dentro e o Juninho também. E tem a volta do Pedro. Será que eles não botaram isso na planilha e falaram assim, olha, o Pedro volta lá em maio e abril. Aqui a gente tem o campeonato estadual, dá para ganhar com o Juninho e Que com o é Bruno quando Henrique. o negócio começa a E pegar. a gente continua. E dá para largar no Brasileiro sem o Pedro ainda, que a gente consegue administrar e Libertadores. Quando ele voltar, a gente vai estar bem estabilizado. O Real Madrid estava jogando com um dos melhores meio-campistas do mundo na lateral direita e um zagueiro do time B jogando no seu time principal. Então, assim, óbvio que eu não estou comparando, mas estou comparando a situação. O Flamengo no Brasil, em questão de orçamento, proporcionalmente, talvez seja o que é o Real Madrid na Europa, na Espanha, em condição de buscar uma reposição de dinheiro. Ano passado vai não ter tinha pra todas as centroavante. posições. Não tinha, foi ano passado ou ano retrasado? Não tinha centroavante. É isso. Jogava com o Bellingham infiltrado ali dentro.
saindo da função de centroavante. E quem era o centroavante ruim que eles botavam no segundo tempo? Até fez um gol numa semifinal ali, que era torcedor do Madrid. Na Champions passada, ele tinha ido com a camisa do Real Madrid na torcida. Você tá falando do Brahim? Não. Roselu. Até ninguém ruim, não. Não, ruim também não. Ruim também não. Ruim pegou pesado também, vai. Para os padrões, Pé duro. Mbappé, Vinícius e Rodrigo. Pé duro. Ele é duro. Não. Mas se você tiver essa grana que você está falando para contratar um grande centroavante... Não tem, cara. Não, se o Flamengo tiver essa grana, a grana hoje prioritária não é para centroavante. O Flamengo precisa de um outro 10. O Flamengo tem o Arrascaeta, vai discutir renovação com ele agora. Acho importante a manutenção do Arrascaeta, mas precisa preparar um substituto para ele. O Flamengo precisa ter esse jogador em transição. O Flamengo precisa ter... O Arrascaeta não vai segurar a temporada inteira. O Arrascaeta não vai te dar o tempo inteiro o que ele conseguiu dar ontem no Lampejo. Deixa eu contar para você, a gente estava vendo o jogo todo mundo junto, né? E ontem, só em relação a isso, o que me parece é que o Felipe está tentando com o Luiz Araújo. Ele ser o alternativo ao Arrascaeta? Porque ele tem Cebolinha, Plata de um lado, Michael e o... Gerson jogando... o Gerson joga do lado direito e tem o Bruno Henrique também que pode jogar por fora. Então ele tá usando mais o Luiz Araújo por dentro. A gente estava assistindo ao jogo e aí o Denilson falou assim... Aí o Denilson vendo o jogo, cara, tá mal, Arrasca, né? Tá mal, pum, gol do Arrascaeta. Porque desacreditar o craque é sempre um problema, né? E nunca... Ninguém duvida da capacidade técnica do Arrascaeta. O Roger disse que é o gol do campeonato. Não sei, o gol da rodada... Até agora, das duas rodadas, para mim, é o gol mais bonito. É o gol da rodada. E é um gol de muita qualidade, né, cara? Assim, um gol de... A finalização é piada. De um jogador especial. Mas tá muito claro. Quando ele sai da pressão, né? Ele tá caído, sentado, aí vem dois, ele... brincadeira, velho. A finalização, pum. Tá claro. Tá claro, no Flamengo e na seleção do Uruguai, né, porque ele deixou o campo no último data FIFA machucado, tá claro que o Arrascaeta, dono de uma capacidade técnica absurda, tem limitação física ainda, né? Passou por uma cirurgia no ano passado, no joelho, e não conseguiu, nesse ano ainda, pelo menos, passar uma confiança de que fisicamente ele vai aguentar a toada. Porque eu digo fisicamente porque da qualidade técnica dele ninguém aqui vai duvidar, né? Mas é meio claro, né? Aos poucos. E eu discordo que ele estava mal no jogo ontem. É? Discordo claramente de vocês. Acho mal que por questões físicas, tá? Não, sim. Eu acho que de repente a movimentação dele, ele está diminuindo os espaços, né? Os percursos. Mas é muito inteligente, é passe de peito, finalizou 2 bolas no primeiro tempo, a bola passa por ele o tempo todo. O que ele tem feito menos, né? Atacar o espaço, né? Quando alguém por trás ele ataca o espaço para receber uma bola em profundidade, ele tem feito menos isso. Mas ele clareia praticamente todas as jogadas do Flamengo. E o gol é muito especial. Tem outro jogador que a gente não cansa de falar, né? Que é o Gerson. Que é o Gerson, cara. O Gerson começa aberto na direita para atrair marcação, vai por dentro para abrir espaço para o Wesley passar, vem como segundo homem de meio campo já no início do segundo tempo e praticamente acaba a partida do lado do Pulgar fazendo primeira bola, recebendo bola de zagueiro e construindo. Ele vai se achando dentro de campo, a condição física vai diminuindo um pouco, ele também voltou no jogo de ontem, ele está buscando, mas é um monstro, cara. Ele consegue, em várias posições, em várias funções dentro de campo, colaborar com o Flamengo. Pelo lado, por dentro, segundo de armação, primeira bola, saída de bola. E em todas elas ele é importante e eficiente. Que jogador. E o Wesley também fez um ótimo jogo de novo. O Wesley, a importância dele é impressionante como ele evoluiu, como ele continua evoluindo. Em campo, o nível de atuação dele é muito maior. Léo Ortiz, chovendo molhado. Sim. De novo jogou muito bem. Léo Pereira, de novo, jogou muito bem. E o Léo Pereira tomou uma bolada na cara ontem. Eu achei que ele tinha ido a nocaute, ainda bem que não aconteceu nada. E aquela finalização do Fábio que você citou, que ele tinha condição de fazer melhor, mas se não é o Léo dar uma pressãozinha ali, o gol era muito mais claro, que ele atrapalhou um pouco a finalização. Não, o Flamengo, assim, quando você vê o Flamengo jogando, você percebe bons treinos. A gente, às vezes, usa time bem treinado, time mal treinado, meio aleatoriamente, meio injustamente, né? Porque é difícil a gente saber se o que está sendo feito no treino. Mas quando a gente vê o Flamengo, até pelo pouco tempo do Felipe como treinador,
os movimentos são tão coordenados e todo mundo se sente tão confortável para fazer algumas coisas que não são corriqueiras, não é todo time que a gente vê pressionar dessa forma, jogar em linha alta dessa forma, todo mundo no campo de ataque quando o goleiro adversário vai sair, confiando que você consegue recuperar caso uma bola longa seja lançada. Jogar com os zagueiros. Jogar sem medo. Jogar com os zagueiros, como o Flamengo joga, é muito raro. E ter esses zagueiros. O time Eles bem colocam os treinado dois não tem zagueiros medo. Na intermediária do campo adversário, né? Ontem fazia base de 3 com o Alexandro saindo, porque o Alexandro puxou no jogo de ontem, né? Uma outro saída também muito seguro, uma Alexandre, saída de 3, e aí o Cebolinha às vezes fica um pouco isolado. Ou vem o Arrasca, ou vem o De La Cruz para dar apoio pelo lado esquerdo. E aquela saída de 3 faz com que o Léo Pereira trabalhe com o Wesley também, e a saída é toda pelos dois lados. As inversões do Flamengo o tempo inteiro. O Flamengo está muito bem treinado, muito bem ajustado. Precisa botar a bola na rede. Vou colocar a classificação do Brasileiro, são 7 times que somaram 4 pontos. Eu vou acrescentar o Inter no comentário que vocês fizeram. Para mim, os times que demonstraram mais solidez, serem, ou para usar o termo do Losetti, serem assim, os mais bem treinados nessas duas rodadas. Posso voltar a um debate aqui, ainda em cima de Vitória e Flamengo? Claro. Eu achei injusta a expulsão do Carpini. Ah, sim. Tá no pacote de injustiças de ontem, sim, eu concordo. É um bom debate também. Por que ele foi expulso, meu Deus do A céu? súmula é porque ele chutou... Renato Gaúcho chutou. Não tô Cuca defendendo. chutou. É a explicação que deram. Na primeira rodada, chutou bola. Renato Gaúcho ontem chutou garrafinha. O cara saiu correndo, a bola estava na frente, ele deu um bico da bola em direção a ninguém, a nada, não atingiu ninguém, No gol do comemorando Vitória. o gol do Isso, Vitória. isso. Um absurdo a expulsão Eu do acho até Carpini que ele ontem. merecia uma advertência, um cartão amarelo, mas se expulsar o cara Absurdo, que eu achei... absurdo. Se não virar moda, todo mundo que fizer gol vai querer chutar bola, vai querer sair chutando. Dá um cartão amarelo, mas a expulsão Ali porque a bola estava eu na achei- frente, ele saiu correndo para comemorar e as bolas hoje ficam naquele conezinho ali, né? Sim. E aí ele chutou a bola, Mas era uma exagerado, advertência, não era pra expulsão, exagerado. cara, não se Aí a expulsou. gente está preocupado com umas coisinhas que são totalmente irrelevantes para o jogo. Quem ia perceber isso? Ele chutou a bola na comemoração. E outras coisas muito mais importantes. Passa. Concordo. Caretice, inclusive. Caretice. Não, só para deixar registrado, porque a gente não falou. Perfeito. Na verdade, É um bom ponto. Perfeito, tá aqui a imagem. Dele Isso é já no final, né? Ele deixando saindo, no ele teve que campo. atravessar hoje o banco do Vitória do outro lado, lá na arquibancada. A gente não tem a imagem. Aí, ó. Aí, Aí, ele vai sair. Aí ele chutando. A gente chutou só tem a a imagem bola. do lance revisado, né? Isso não aparece É o na VAR, nossa transmissão no momento do gol. Aí, como toda a expulsão é revisada, tá aí a imagem que determinou a expulsão dele. A gente foi até aguardando a súmula. Será que ele xingou alguém? Será Eu achei que ele pudesse, eu comentando o jogo na hora, achei que ele pudesse estar reclamando de algum impedimento que estivesse sendo revisado. Eu também, porque eu achei tem que, uma será que movimentação anularam do o jogador gol? do Vitória. Eu achei que fosse por isso também. Ele tava como o gol foi revisado, demorou para ser validado, ele tá reclamando da revisão. É. Mas o motivo é pueril mesmo. Ele chutou a bola e aí o apitador chutou a área ele sai da área técnica, que não pode, chuta ali vermelho. Mas estou com vocês, acho que é uma para o caretice. jogo, né? A arbitragem, a gente está contando 8 segundos para goleiro e perde um tempo absurdo desse no Perfeito. jogo. O jogo estava quente, voando, gol, tal, o treinador comemorando, aí o cara expulso, aí lá vai o treinador caminhando. Aí o Perfeito. jogo perde todo o ambiente. Fica fora do próximo. Atrapalha o espetáculo. Mas eu tava Então é isso, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!